Aleluia. Eu vou chamar a irmã Verônica aqui, ela vai dar um testemunho. O testemunho dela é bem comprido, mas eu falei para ela resumir. Falei, resume, eu vou dar 5 minutos para o senhor dar o seu testemunho. Olha que bênção, 5 minutos, hein? Para dar um testemunho de quantos anos? 1 ano e meio. Amém. Vamos ouvir o testemunho da irmã Verônica. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente eu quero agradecer muito a Deus, aos pastores da comunidade, ao meu primo Lima, a esposa dele Josi, aos meus filhos, que eu costumo dizer, para quem quiser ouvir, que se não fosse o Lima e a Josi, eu falo que um foi com a vassoura, outro capar na minha casa, catar meus cacos. A minha mãe nunca gostou que os filhos dela tivessem casado, então ela nunca concordou com isso. Eu fui casada, fiquei 3 anos só casada, separei, e conheci uma pessoa que eu fui morar junto, ficamos juntos 24 anos, tivemos 2 filhas, do meu primeiro casamento eu tenho um filho, e nossas 2 filhas, cada um nos deram uma neta. Só que a nossa vida, como minha mãe sempre foi atrás de benzedor, macumbeiro, nunca foi das melhores. Inclusive assim, nós quebramos uma obra de macumbaria na casa dela, que estava dentro de um santo. Que foi minha mãe que me deu. Que a mãe dela deu. Tinha 2 trouxinhas de roupa enrolada dentro desse santo. Você lembra disso, irmão Lima? Nós filmamos, né? Nós não temos esse... Arruma para mim, irmão. Nós não temos esse vídeo aqui agora no momento, mas foi feito uma obra para eles com 2 trouxinhas de roupa enrolada, né? Para amarrar o casamento deles, destruir o casamento deles. E inclusive foi a mãe que deu, né? Foi minha mãe quem deu. E aí meu filho já estava uma certa idade, Deus abençoou que ele comprou um imóvel, ele foi morar, e minhas filhas foram seguir a vida delas, cada um com seu marido. Ficou eu e meu esposo. Minha mãe morou comigo durante 11 anos. Nesse tempo ela tinha liberdade de entrar na minha casa. Ela chegou a tirar a roupa da minha casa, do meu varal, para levar em benzedor. E minha vida não foi das melhores, sempre na briga dentro de casa, e assim foi. E minha mãe arrumou um caso lá que ela foi obrigada de sair da minha casa, porque o caso foi parar na justiça. E minha irmã ajudou, então minha irmã ficou com ela. E ficou eu e meu esposo. Então assim, a gente começou a sair um pouco mais, que a gente tinha as crianças, não conseguia sair, a gente começou a viver um pouco mais a vida. A um belo dia, ele ficou desempregado durante 1 ano, e eu fazendo faxina. Ele falou assim, posso ir fazer faxina com você? Eu preciso perguntar para as patroas. Aí ele começou comigo a fazer faxina. Ficamos 1 ano trabalhando dessa forma. E tudo estava muito bem, aparentemente. Um dia nós chegamos do serviço, ele olhou para mim e falou assim, eu vou embora. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu vou embora. Achei que ele estava brincando, eu falei, Deus te acompanha. E a gente ia no mercado fazer compra, ele vinha com caixa vazia. Falei, por que você está juntando essas caixas? Para mim pôr minhas coisas. E eu vi que o negócio era sério, só então. Aí um dia ele falou assim, eu vou lá na minha irmã, ver se tem um lugar para eu ficar lá. E foi, arrumou as coisas e foi embora. Eu entrei em pânico, em desespero, e ninguém acreditava. Meus filhos ficaram chocados com a história e queria saber o que tinha acontecido. Foi, não aconteceu nada. E assim foi. Entrei em depressão, síndrome do pânico. A Josi e o Lima em casa, vamos na igreja? Não, hoje não vou. Minha filha caçula evangélica, vamos na igreja? Não vou. Porque a imagem que eu tinha da igreja evangélica é completamente diferente do que eu vivo hoje. E o Lima, eu falei, meu Deus, um dia eu vou ter que ir na igreja de cada um deles para eles poderem, perdão a palavra, mas foi dessa forma que eu falei, para eles pararem de me encher o saco. Vou ter que ir. Só conhece a igreja evangélica se a gente se aprofunda. Exato. Porque até então a gente sabe o que falam para nós, né? Exato. E no começo do culto, o Senhor falou uma coisa que foi comigo aquilo, que a gente só procura Jesus quando está desesperado. E eu comecei aí, posso falar o nome da outra igreja? Sim.
fui na associação, comecei a fazer uma novena lá. E o Lima, minha filha, assim, vamos na igreja? Não, estou indo na associação. E na associação eu estava fazendo uma novena. Aí chegou, eu já ia acho que para o 5º dia da novena, e a Josi falou assim, liga o rádio que o pastor Fábio está falando. Aí eu liguei, não custa nada ouvir mesmo, né? Liguei lá. E eu ciente que à noite eu ia na associação. E foi uma senhora da testemunho. E ela falou assim, pastor, eu só ia na associação, mas do mesmo jeito que eu saía de lá, eu voltava. Eu falei, meu Deus, eu vou lá hoje, e agora? E ela comentou que veio aqui e saiu cheia do Espírito Santo. E o Lima, vamos na igreja, vamos na igreja. Um dia eu falei, primeiro eu vou na da minha filha, que ela convidou primeiro. Fui chorando, saí chorando, fui embora. Falei, agora só falta do Lima. Eu indo lá, ninguém mais pega no meu pé. E vim na comunidade. Vim a primeira vez, terminou o culto, a Josi perguntou, quer que o pastor faz uma oração? Vamos lá. O pastor orou. Na segunda vez que eu vim, durante o dia na minha casa eu sentia muito cheiro de esgoto. E tinha arrebentado realmente esgoto lá da frente, na rua. E a Josi chegou em casa e eu falei, Josi, minha casa está fedendo esgoto. Ela, não tá. Falei, tá. Aí nós chegamos na igreja, sentamos ali no cantinho. A Josi falou assim para mim, você está sentindo o cheiro de chá? Falei, não, estou sentindo o cheiro de esgoto. Pensando em se matar. Isso é comigo. E eu vim na frente, se manifestou, e foi o dia que o pastor revelou que eu tinha uma imagem com obras dentro da minha casa. Foi revelado aqui na igreja, né? Foi na igreja no segundo dia que eu vim. A senhora falou, não, eu não tenho nada lá. Foi que o senhor falou de um preto velho, eu falei, não tem essa imagem. Mas que imagem que você tem lá? Eu falei, da Nossa Senhora. Que cor que é? Eu falei, preta. E depois nós chegamos lá, tava o preto velho lá. Tava o preto velho lá, que escondido. Tinha um quadro escondido. E eu Quer dizer, foi revelado aqui na frente da igreja. Foi. No altar, diante do altar do Senhor. Ela falou, eu não tenho, porque ela não tinha mesmo, não era dela. Mas alguém colocou lá. Sim, aí tinha um quadro preto velho. Foi achado meu filho que lembrou, porque ele viu, ele assistiu o vídeo que eu falei para ele assistir. Ele falou, mãe, você tira ainda hoje essas coisas dentro de casa. E o pastor começou a fazer casa de paz. Foi quebrada a imagem. E quebrou, acho que na sexta-feira. No domingo dentro tinha lá Tinha a obra feita. Com terra de cemitério dentro. Fedida, né, irmão Lima? Fedia, terra fedia. Era o cheiro de podre que ela sentia. Estava dentro da imagem. Terra de cemitério com os nomes enrolados nos panos, né? Sim, foi isso. Isso foi na sexta-feira que foi feita a casa de paz. No domingo, a minha mãe caiu, quebrou o fêmur e a clavícula. Aí a minha irmã começou a falar, tipo assim, ela não, né, mas do jeito que ela falava, ela me acusou que a culpa foi minha. Para de ir lá na igreja desses crentes aí. Por eu ter mexido com isso, minha mãe se machucou. Falei, não, eu não vou parar porque eu estou buscando a minha libertação. Porque olha o que aconteceu com a minha vida. E eu estava desesperada, gente. A minha vida era chorar. Eu ia trabalhar, eu não conseguia ficar dentro de casa. O que eu fazia? Eu sentava na rua, lá na sarjeta, até escurecer. Escurecia, eu falava, como que eu vou entrar em casa? E com o rosto desse tamanho de tanto chorar. E às vezes eu falava assim, bom, hoje meus filhos vão vir aqui em casa. E eles vão me ver assim chorando. O que eu fazia? Eu pegava o carro e ia no cemitério. Eu passava a tarde toda no cemitério chorando. Falei, aqui eu chorando, ninguém vai perguntar o porquê que eu choro. Vão achar que está chorando por um ente que morreu. Exato, o meu pensamento vinha isso. Eu ia trabalhar, não era eu que pensava, mas vinha vozes assim, ó, bate o carro. O que você está fazendo aqui? Você perdeu tudo, bate o carro. Por que você está vivendo? Porque eu não vivia, eu só existia. E tem um lugar onde eu trabalho que é depois do shopping Dom Pedro. Eu entrava no carro, quando eu acordava assim, eu já estava lá. Falei, meu Deus, como eu cheguei aqui? E só falava, bate o carro. Aí um dia eu vim disposta. Aí na Joaquim Alves Correia, lá no Decidão, ali Deus me pegou bonito. Que eu perdi o controle do carro ali. Sabe, aí a hora que eu consegui, e Deus é tão maravilhoso que a mão vai e vem ali. Não tinha ninguém atrás de mim, não vinha vindo ninguém. Só estava eu na pista. E a hora que eu consegui segurar o carro, na hora eu pedi perdão para Deus, que o que eu estava pensando não vinha dele.
né? Que jamais eu ia tirar minha vida por causa disso, que eu ia buscar mais e mais a Ele. Porque a partir do momento que eu vim na igreja com o irmão Lima, eu comecei a me sentir bem. Então eu tinha sede de vir na igreja. Foi um processo de libertação. Foi. Que as pessoas precisam entender que isso não aconteceu do dia para a noite. Ela passou por um processo de libertação, ela foi orientada. Fizemos casa de paz na casa dela. Faz quanto tempo que a senhora chegou aqui? Tem 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, ela, durante quase 1 ano, sempre sendo orientada diariamente, manifestava legiões malignas, tudo isso, coisa que tinham mandado para ela. Foi um processo de libertação, né? Então não adianta a pessoa falar, eu vou pisar lá hoje e está resolvido. Não. Existe um processo de libertação. E nós precisamos entender isso, né? Por quê? Deus, o que Ele mais quer é nos libertar agora, como um passe de mágica. Está liberto. Mas e nós? Nós temos que fechar as portas que estão lá atrás, as brechas, né? Então isso é um processo. É um processo. Né, Eu irmã? tinha tanto ódio, tanta mágoa no meu coração, que a minha vontade é ir aonde ele estava e quebrar tudo. Quebrar tudo, xingar. E a senhora irmã tem dele. vontade de matar seu... Não é marido, né? Né, companheiro, né? Companheiro, porque não é casada ainda, Isso, né? a gente não... O casamento está marcado, porque até isso é mais uma porta que está, né? Glória a Deus. Que está sendo fechada. Isso. O casamento, ele voltou, né? Claro, Ele né? voltou, Mas assim, foi um processo muito longo, porque ele ria na minha cara. Muitas vezes ele chegava lá, você vai na igreja, você vai sair? Eu falei, vou na igreja. Você está virando crente? Você é crentinha agora você vai andar de saia. Porque eu não tenho o costume de usar, Sim. né? É raro eu pôr um vestido, uma saia. Então ele falava, então agora você vai andar de saia. Virou crente. Ele ria na minha cara, ele mandava mensagem. E eu tinha vontade de responder, de ligar, falar um monte. Eu falei, não, mas Deus sabe o que faz. Sim. Tanto é que quem teve presente da testemunha que eu dei quando ele foi assaltado, né? Ele foi em casa, no domingo ele veio aqui na igreja. E eu dei meu testemunho. Ele veio, ele sempre está vindo agora. E era uma coisa assim que eu não podia falar de Jesus para ele, porque ele se revoltava, né? Então hoje ele fala, eu vou orar, ou eu falo alguma coisa para ele falar amém, né? Então o processo foi muito longo, eu vou correr, porque senão a gente não sai daqui hoje. E meus filhos começaram, mãe, você para de ter na igreja, você não sai da igreja. A outra falava assim, para de ficar escutando tudo que o pastor fala, que você vai ficar louca. Mas o pastor revelou para a mãe que seu pai vai voltar. A outra falava assim, você acha, mãe, que o pai vai voltar? E depois outra, se ele voltar, você acha que ele vai voltar do jeito que a mãe quer? Não é assim, mãe. Eu falava, Deus sabe o que faz. E, quer dizer, isso foi revelado aqui. Só que o que acontece? O diabo, ele quer fazer que a gente perca a fé, né? Sim, por quê? Porque muitas vezes, comecei a campanha. Quantas vezes falei para Josi, a campanha está acabando e nada. O pastor falou que ele ia voltar, cadê? Porque quando foi revelado, achei que ia ser amanhã, depois ali uma semana, um mês. Mas foram um ano, Tem o 6 tempo meses. de tratamento, né? Isso, e falar em tratamento, um dia eu vim aqui para o pastor orar. O pastor falou assim para mim, o pastor Fábio, não sei se ele se lembra. Ele vai voltar, mas Deus tem que tratar a irmã, que a irmã está doente. Como que ele vai voltar se um doente tratar do outro doente? Eu fiquei assim e pensei comigo, né? Pastor Fábio, acho que é louco, tá falando que eu tô doente. Doente do quê? Só que hoje eu sei que a doença é espiritual. Era na alma, né? Na alma, sabe? E o processo foi indo. Achamos, aí minha mãe foi embora para o hospital, porque ela foi cada vez mais se definhando. Foi revelado que o que aconteceu com a minha mãe realmente foi uma forma que Deus achou de tirar do caminho, enquanto eu estava buscando a libertação para ela não ir mais nesses lugares. E dentro da casa dela foi achada uma obra de macumba. Eu trouxe para o pastor, que foi manifestado também aqui. No dia 23 de dezembro que passou, ela faleceu. E assim, eu não via nada acontecer. Eu falei, eu estou indo na igreja fazer o quê? Eu vou parar. E sempre que eu vinha na igreja, Deus está falando para você que está com vontade de desistir. Não desista. A bênção está para chegar. Deus fala, não desista, e o inimigo, desiste. Desiste. A minha vontade era desistir. Bom, muita luta, muita oração, muito jejum. Ele voltou e eu falei para ele, morar junto eu não quero mais. Se for para voltar agora, eu quero casar. Honra e glória do Senhor Jesus.
Dia 18 nós estaremos aqui na casa do Senhor, na comunidade Família de Deus, recebendo as bênçãos do pastor Fábio. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Deus abençoe, viu, minha irmã? Aí eu fiz um propósito com Deus também.